Ora então, muito boa noite e bem-vindos a este Ouvir Juntos, nesta sexta-feira do Festival Passa a Palavra. Estamos a chegar a uma reta final que vai ser muito intensa, principalmente neste fim de semana. Desde segunda-feira que andamos a espalhar a palavra por centros de dia, escolas, na Capela, na Vernei, aqui no Auditório Nisso Munhoz, no Largo, e chegou agora ao tempo de virmos aqui para o auditório para ouvirmos três grandes narradores. O Rodarim, com narração em espanhol e com os seus bonecos, o Ângelo Torres e, finalmente, a despedida em cordel com o Thomas Bach. Deixo-vos com o Rodarim, que tem uma citação muito engraçada, é que ele vem com o seu cabelo vermelho, encaracolado e penteado em nenhum lado. Boa noite e aproveitem. Uma salva de palmas para o Rodarim. ¿Es aquí? Buenas noches. Me he puesto aquí a un ladito por no avasallar, como los narradores siempre van así sin cosas y yo traigo algunas, aquí las he puesto. Bueno, podría titularse Retablillo de títeres y cuentos. Contar cuentos con cosas, con lo que se tiene a mano. Este es el fraile, esta es la puerta, que a veces está cerrada y a veces está abierta. Este de aquí es la señora, este de aquí es la criada y este de aquí, pues no es nada. Pues lo pongo así. Y dice, pum, pum, ¿quién es? El fraile Jeje. ¿Y qué quiere el fraile Jeje? Un recado para su merced. Pase, pase. Teodora, vete a la huerta por 1 kilo de escarola. Uy, siempre que viene el fraile Jeje, a la huerta me manda usted. Calla, calla, replicadora, que te regalaré un largo vestido de cola. Uy, más quiero andar con el culo al aire que con el vestido del fraile. ¿Qué es lo que viene a decir? Bueno, cualquier cosa puede ser contada, como por ejemplo esta adivinanza. Adivinanza. Solo Dios eterno sabe el origen de mi ser. Yo no nací de mujer, tampoco conozco padre. Soy de un gran jardín la llave y hago que por todo el orbe el mundo entero se asombre y estremezca de terror. Sepa adivinar el adivinador. 6 letras tiene mi nombre. Lo voy a repetir. Adivinanza. Solo Dios eterno sabe el origen de mi ser. Yo no nací de mujer, tampoco conozco padre. Soy de un gran jardín la llave y hago que por todo el orbe el mundo entero se asombre y estremezca de terror. Sepa adivinar el adivinador. 6 letras tiene mi nombre. El diablo sabemos que nace de un ángel caído. Diablo. No. Ya, pero sabemos su nacimiento. Y eso no, de verdad, sí. Es que solo tengo una mano para contar, no me llega. No sé si repetirlo o no. Despacio. Solo Dios eterno sabe el origen de mi ser. Yo no nací de mujer, tampoco conozco padre. Soy de un gran jardín la llave y hago que por todo el orbe el mundo entero se asombre y estremezca de terror. Sepa adivinar el adivinador. 6 letras tiene mi nombre.
La sombra no es un ser. ¿Eh? No. Lo voy a decir que tenemos más narradores. La muerte. Claro. ¡Oh! Que con la muerte siempre te sorprendes. Yo pensaba ser solo así y decir que se había acabado, pero claro, hice así ¡oh! Y me sorprendí. Y la sorpresa siempre hay que recogerla. Oye, qué bien ha quedado. Bueno, la muerte. Bueno, voy a contaros ahora otra historia, que es un cuento tradicional y que permite con los títeres llevarlo a cabo, que es el cuento de la tía miseria. Por aquí se conocerá igual. Bueno, no lo pude hacer hasta que no encontré a la tía miseria. Era la tía miseria, una anciana pobre y seria, que por tener no tenía más que lo que ella pedía. Y un peral, cosa curiosa, que daba peras sabrosas, venderlas y pedir algo le daban para ir tirando. Venderlas y pedir algo le daban para ir tirando. Con jergón, silla y un cesto tenía todo dispuesto. Pero robaban sus peras los chicos a la carrera. Y ella, estando tan cansada, nunca podía hacer nada, ni un perro que allí tenía, ni ninguna compañía. Ambrosio, su hijo hambriento, estaba en su pensamiento, que si no estuviera lejos, le daría un buen consejo. Ambrosio, su hijo hambriento, estaba en su pensamiento, que si no estuviera lejos, le daría un buen consejo. En esto, un pobre aparece. Y ella su pan va y le ofrece. También antes de partir, el jergón para dormir. Y a la mañana siguiente, unas sopas bien calientes. Resulta un santo del cielo y luego le da consuelo. Por ser tú tan generosa, te concedo cualquier cosa. Y aunque no quería nada, le pide una cosa rara. Que quien al peral acceda, nunca bajar de allí pueda. Si no es que lo digo yo. Y el santo se lo concedió. Que quien al peral acceda, nunca bajar de allí pueda. Si no es que lo digo yo. Y el santo se lo concedió. La siguiente primavera volvieron a robar peras. Allí quedaron, no miento, los chicos para escarmiento. El perro ladridos daba,
y miseria con cachava, no vuelven a las andadas, pues saben que van mal dadas. No vuelven a las andadas, pues saben que van mal dadas. Ay, calla, perro. Ay. Cumplidos más de 90, alguien llama a la puerta. Venga conmigo, señora, le ha llegado la hora. Mira tú, qué mala suerte, que venga por mí la muerte. ¿Ah? Mientras me arreglo y me espera, ¿me coge usted 4 peras? Por no ser maleducada, arriba quedó atrapada. Ahí te quedas, si es preciso, hasta que te dé permiso. Pasaban años y días, la gente no se moría, los viejos más viejos eran, los viejos más viejos eran, los enfermos desesperan. Algún que otro suicida no termina con su vida. Qué pena esta pobre gente en ausencia de la muerte. Por toda aquella comarca, doctores buscan la parca. Tanto buscan que al final la encuentran en el peral. No puedo hacer mi trabajo si de este árbol no bajo. El hombre, al decirle eso, pues sube y también queda preso. Acude toda la grey, niños, alcaldes, hasta un rey. La gente quería de un tajo echar el árbol abajo. No me deis ese disgusto, dijo Miseria, no es justo. No es justo, pero es urgente que dejes libre a la muerte. Enfermos y moribundos quieren dejar este mundo. Puso fin a este incidente, dejando libre a la muerte, aunque puso un requisito que a todos sonó inaudito. Ni por mí, ni por mi hijo vendrás si no te lo exijo. Si eso es lo que deseas, está bien, que así sea. Viéndose libre se apaña, vuelve a coger la guadaña. Segando miles de vidas, con tantas acometidas, siendo la muerte muy seria, nos dejó hambre y miseria. Siendo la muerte muy seria, nos dejó hambre y miseria. La tía Miseria siguió viviendo en su choza, con su jergón, su peral, su cesta y su perro. Y ahí sigue viviendo y vivirá muchos años más. Ella y su hijo Ambrosio. El hambre. Sí. El hambre y la miseria todavía están entre nosotros, porque no han llamado a la muerte y no tienen intención de llamarla. Segando miles de vidas, con tantas acometidas, siendo la muerte muy seria, nos dejó hambre y
seria. Muchas gracias. Bueno, y ahora os voy a contar una historia de un escritor nicaragüense que se llama José María Méndez y que es un tautograma. Esas historias, lo digo por la cosa del lenguaje, si no, no lo explicaría, pero bueno. Esas historias que todas las palabras empiezan por la misma letra. En este caso la P, porque el título es parricidio. Que no lo movió yo, que a mí me lo han contado. Parricidio. Pareces preocupada, Pepita. Pareces presa por pesares profundos. ¿Padeces penas? Propongo platiquemos. Preocúpanme próximas pruebas, psicología. ¿Pretendes pasarme por papanatas? Papá, permíteme poner pies, polvorosa. Pronunciaría palabras, podrían perjudicarte, provocarte perturbaciones, partirte. Permanece plantada. Parla. Poseyóme Pantaleón Pérez. Pardiez, Pantaleón Pérez, persignóme, pillo, parrandero, pónese papalinas pantagruélicas, precisa pormenores. Primeramente, piropeábame, palabras pulidas, poéticas, primor, paloma, pichoncita. Posteriormente, persiguióme pertinaz, porfiado, persuasivo, pintábame paisajes peliculescos, parajes paradisiacos. Prometíame porvenir placentero, prodegóme presentes, porcelanas, perlas, piedras preciosas, prendas para ponerme primorosa, pieles, pendientes, pelucas, pañuelos. Perfilábase perfecto, pudoroso, parecía poseer palabra. Prosigue. Provocó pleamar pasional. Pellizcábame pezones. Palpábame pechos, piernas, partes pudendas. Perdí pudor, pequé, pronto pariré. ¿Piensas Pantaleón pasará por parroquia? Puf, puedo predecir partirá pronto para París. Pervertido, perjuro, perdulario. Proyectaba poseerme por propósitos proxenéticos. Posee pelada para pintores pornográficos. Presionándome, precipitóme precipicio prostitución. Pantaleón pasóme Pablo Perdomo. Pablo pasóme Pedro Pérez. Pedro pasóme Pandilla. ¿Presumes paternidad? ¿Podría presumirla? Poseíanme por pares. Puerca, perdida, putísima. Por puta perecerás. Perdóname, papá. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Papá pone pistola, parietal Pepita. ¡Pum! Penetra proyectil. Pepita perece.
pam, pam, pa, pam. Pa, pa, pam, 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 pa, pam. Postdata. Papá, purga prisión perpetua, penitenciaría. Permitirme poner punto. ¡Ping! Uy, uy, uy. Bueno, qué cosa esto de los títeres que no siendo la realidad lo parece. Bueno, estoy enamorado de los títeres cada vez más. Mirad, qué curioso. De un simple tenedor, la magia que es saber hacer el corte en el sitio adecuado. No así, o así, así. Que he tenido hasta aquí, me estaba molestando y quiero contaros otra historia. Se hace así. Y claro, ya si se pega y se pinta. Bueno, nada. Bueno, vamos a ver. La historia de Narciso. Dicen que Tiresias, el adivino, se hizo célebre en toda la Beocia por la verdad de sus consejos y la gravedad de sus predicciones. La primera en certificar lo maravilloso de sus respuestas fue la azulada Liríope, a la que en otro tiempo abrazó con su sinuosa corriente el río Céfiso. La hermosísima ninfa dio a luz de su vientre repleto un hijo de tal hermosura que desde el momento de nacer fue amado por todas las ninfas. ¡Ñe, ñe, ñe! ¡Ñe, ñe! ¡Ñe! Su madre acudió a Tiresias para que adivinara el destino de su hijo, preguntándole si viviría muchos años. La respuesta de Tiresias, frívola al parecer, fue esta: llegará viejo si no llega a conocerse. Creció el hijo del Liríope con tales galas de efebo que hombres y mujeres le perseguían encalenturados por gozarle. Huyo por fin de esa ninfa, aquella que me atropella. Huyo por fin de esa ninfa, aquella que me atropella. Ella, la que con pocas palabras me azota con su embeleco. Eco, no quiero oír su nombre, haré lo que me convenga. Me acercaré a este manantial que calmar la sed consigue. Que veo aquí reflejado la más bella figura humana. Ana, no es de mujer la apariencia, de varón la forma adopta. Optaré sin duda alguna por este rostro algo cruel. He sabido en un instante lo que en mi alma albergo. Ergo creo que me he enamorado y ha sido con frenesí. Pero, ¿cómo poder
abrazar un reflejo. ¿Cómo poder darle un beso? Os acerco mis labios y vuestros labios reclamo. Mientes. Conseguir sería más fácil el amor de un simple asno. No, no, no puedo seguir así. Mi alma se vacía, se desagua. ¿Crees que puedo estar siempre en este inútil vaivén? Debe ser agradecido el que su amor encuentra. Y Narciso entró y murió, preso de su hermosura, en el fondo de las aguas. Y de él no quedó nada. Bueno, o tal vez un par de cosas. Esta historia que acabamos de contar y la flor que lleva su nombre. Que otros canten y no yo la crónica de sus desgracias. De nada. Muito obrigado. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Aqui pelo lado esquerdo, porque vai ser o nosso convidado para dar caminho ao serão desta noite. Agradecer a vossa presença, agradecer ao António, ao Rodorim, estes momentos únicos, esta capacidade que ele tem de pôr a falar os objetos e contar-nos histórias com ele. Estão babadinhos, não estão? Estão. E dizer-vos que é um gosto grande para o Passa-Palavra receber hoje um nome muito importante no percurso de muitos narradores em Portugal. O Ângelo Torres começa na narração oral há uns aninhos com o António Fontinha, e recebê-lo hoje aqui em Oeiras é um regresso. Ele já contou muito por aqui, ouviu muita história, conta muita história, é um homem também do cinema, um homem da televisão, mas a sua paixão, a sua grande paixão são de facto os contos e o cunho especial que o Ângelo coloca naquilo que conta. Eu acho que ele está pronto. Está, não está? Olha, lindo que ele vem. Uma salva de palmas para o Ângelo Torres. Queres este? Queres este banco ou queres ser mais baixo? Alô, uau, está só com som. Tá bom? Esta aqui, ótimo. É bom? Obrigado. Boa noite. Como Cristina disse, eu chamo Ângelo Torres, venho de um país chamado São Tomé e Príncipe. Alguém conhece? Uau! Pois, embora eu nasci numa coisa chamada Guiné Equatorial, a Cristina disse, sim, a minha paixão é os contos. E quando a Cláudia me chamou para contar aqui no Passa-Palavra, eu decidi fazer, não é uma ruptura, mas começar uma nova fase nos contos. O António Fontinha é o culpado de eu contar histórias. Segundo a minha avó, há dois tipos de pessoas. Aqueles que convencem por persuasão ou aqueles que convencem por cansaço. O tipo chato. Fontinha tem as duas características. É persuasivamente chato ou chato persuasivo. E Fontinha chateou-me tanto e pôs-me a contar histórias e durante muito tempo eu comecei a contar. Eu conto histórias da avó. Mas eu decidi, graças à pandemia, que vou começar a contar, porque eu fui contar histórias de minhas e muita gente dizia, pá, essas histórias são tão giras, escreve. Eu não sei escrever. Então dizia, pá, então vai ficar com essas histórias, ninguém vai conhecê-las, histórias tão bonitas. Podias contar. E a pandemia ajudou muito, o lockdown.
É uma coisa muito boa no lockdown, pude passar muito tempo com a minha mãe, conheci a mulher que está por detrás da minha mãe. Aprendi que a minha mãe teve namorados para além do meu pai, que era uma rompedora de corações, aprendi muitas coisas. E de falar em falar, começamos a contar histórias uns aos outros, experiências que eu tinha passado que ela desconhecia e experiências que ela tinha passado que eu não podia conhecer. A primeira que eu vou contar. Em 1975, eu e as minhas duas irmãs saímos de Espanha em direção a São Tomé, depois da independência. Estamos a falar de agosto de 75. Apanhamos o avião no dia 8 de agosto de 75 em Madrid. Aterramos em Lisboa. Aeroporto de Lisboa, caos. Caos. Retornados, refugiados, tudo. Pessoas a gritarem, minha mala, socorro, onde é que está? E a minha irmã mais velha, Ângelo, onde está? Ângela, eu era irrequieto. Ela empurrava as malas para frente e agarrava em nós, punha por a frente da mala. Empurrava a mala e ia nós à frente e as malas atrás. Ângela, vem aqui. Eu corria no meio do centro, minha irmã preocupada, não sei o que ela, conseguimos apanhar o voo. Aterramos em Luanda com 4 horas de diferença. O voo para São Tomé já tinha saído. De repente, 3 crianças em Luanda, sem ninguém saber o paradeiro delas. Em São Tomé, os meus pais, os nossos filhos, aterrou o avião em São Tomé, foram à nossa procura e não nos viram. Nós estávamos no aeroporto de Luanda perdidos. O que é que vamos fazer? E a noite foi caindo. 10h30 da noite, 3 crianças no meio do aeroporto completamente vazio. Passa uma carrinha militar do exército português, vêm 3 crianças em frente da porta de vidro, dentro do aeroporto, fechado a chave, a olhar para a porta. O carrinho do militar para, saem não sei quantos militares com a arma na mão, apontando para nós, O que é que se passa? O vidro. Foram falar com não sei quem, depois, por volta da 1 da manhã, abriram a porta. Estão aqui a fazer o quê? Perdona? Não falamos português. Estão aqui a fazer o quê? Não entendo. Tete Milu Ángel, minha irmã mais velha. Tete Milu Ángel, não entendo. Ir para Santo Tomé. São Tomé? Sim, São Tomé. Já foi o voo. E agora? Meteram-nos no hotel. Primeiro dia. De manhã deram-nos chá com manteiga. Almoço, manteiga com chá. Jantar, pão com chá e manteiga. Pequeno almoço, manteiga, chá, pão. Almoço, pão sem chá. Jantar, chá sem pão. E fomos rodando o chá, manteiga e pão, chá, manteiga e pão. Começamos a ficar fartos, chá, manteiga e pão. De repente, chega 2 caminhões de militares, e ocupam o hotel. Um dos militares vira para mim e pergunta, qual é o teu partido? Eu disse, meu partido é Real Madrid. Não, partido. Sim, Real Madrid. Tu, Barcelona. Eu, Real Madrid. Real Madrid. Se ele tivesse dito movimento, eu teria dito MPLA. E eram da UNITA. A nossa sorte, foi que sempre perguntaram por partido. Eu, não, eu, Real Madrid. Não, Barcelona não me gusta. Não, Real Madrid. E eu não percebia. Esse miúdo não percebe nada. Depois de tanto passar fome, estávamos no balcão do hotel, no segundo ou terceiro andar, dava por detrás do hotel e havia uma mangueira. E vemos os putos a tirarem pedra para a manga. Ei, estavam a fazer o quê? Manga, atira. E o puto atirou a manga, nós comemos, temos muita fome, quê? Hambre, comida. Comida sim. Não, comida. Venham. Como? E o miúdo dá a volta. Nós descemos para a recepção, eu e a minha irmã do meio, Milu, fugimos da nossa irmã mais velha. Quando a nossa irmã estava no balcão a olhar, viu nós 2 lá embaixo. O que é que estão aí a fazer? Saiam daí! Não, Tete, está muito bom, vem. E a Tete desceu e os miúdos levaram-nos para a casa deles. Era o bispo emérito de Luanda. Foi uma concessão do exército do governo colonial que, em 73, para poder equilibrar as coisas em Angola, puseram um bispo preto, negro, como se queira. E ele era o bispo emérito de Luanda. Fomos para a casa deles,
Estamos muita hambre, não comemos. Deram-nos de comer. No terceiro, quarto, quinto dia, começamos a comer bem. Por volta de... Tivemos em Luanda 14 dias. No nono, décimo primeiro dia, não sei bem, ouço uma música. Oh, 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 Mpela e Susui. Eu virei, uau, Tete, esta é a música que nós ouvíamos na casa do primo Azevedo. E a minha irmã, é verdade. Eu fui ver os discos, olha, de Olinda Rodrigues. Sim, Olinda Rodrigues, mira. E a minha irmã, sim. E o bispo pergunta, de Olinda Rodrigues, conhece? Sim, ouvíamos na casa do primo Azevedo. Azevedo? Marido da Olívia? Não, como é que chama a mulher do Azevedo? Olívia. Olívia? Sim. Desculpa? Doutor Azevedo, casado com a Olívia? Sim. Ouviu onde? Em Bata. O senhor vira... Maria do Carmo! Não, esse é o nome da minha madre. Não, é a minha irmã. A irmã veio, o que foi? Estes miúdos viram a tua irmã. Como? Sim. A sua irmã está em Bata, casado com o doutor Azevedo. Tivemos na casa deles faz coisa de 5 anos. Minha irmã está viva? Sim, está viva. Aí souberam que havia 3 miúdos que tinham estado com um destacado membro do MPLA que tinha desentendido com o MPLA e fugiu do Congo-Brazzaville e foi parar a Bata, onde nós tínhamos conhecido esse senhor. Graças a isso, levaram-nos para a delegação do MPLA, 9 dias depois, ninguém sabendo de nós, em 3 ou 4 dias, puderam meter-nos num avião e aterramos em São Tomé. Quando nossos pais nos viram, meu Deus! E o bonito de Luanda. Eu aprendi uma coisa em Luanda nesses 14 dias. A guerra tem intervalo. Sim. A guerra em África foi feita de forma diferente. De manhã, parava a guerra. Tranquilamente. Os soldados da UNITA chegavam todos saltos, punham a arma no chão, comiam, bebiam. Para nós havia chá, manteiga e pão. Eles tinham frango, não sei o que lá, mas por que eles comem e nós não? 5 horas da tarde, voltavam a agarrar as armas, 11 horas voltavam outra vez, comiam. E nós tínhamos chá, manteiga e pão. Voltava a ter as 3 de tal manhã. Então, o que é que nós aprendemos quando começamos a ter comida? Vamos para a hora que eles não estão. Então, os empregados do Hotel Medo serviam-nos as sobras dos militares. E mais uma vez, estávamos quase a embarcar. Eu já tinha jogado uns quantos jogos de futebol com o sobrinho do bispo, e que ele me explicou que partido não é Real Madrid. Partido é MPLA. No dia anterior a embarcarmos, chegam os senhores da UNITA. Então, já sabes qual é que é o teu partido? Eu, sim, MLSTP. Mas virou? O quê? MLSTP. Isso é de onde? Santo Tomé. Sabe o que é MLSTP? E foi-se embora. No dia seguinte, estávamos a pegar o carro para ir para o aeroporto. O chefe, qualquer coisa assim, chegou, miúdo, vem cá, você falou de quê? MLSTP. Vamos para Santo Tomé agora para o MLSTP. Estás com sorte, pá. Estás com sorte. Vai-te embora. E foi assim que, falando do Real Madrid, e só MLSTP no último minuto, safamos de Angola e aterramos em Santo Tomé. São histórias que eu decidi partilhar. Obrigado. Essa história não é da avó, contou-me a minha mãe. É uma história que começa em 64 e acaba em 2007. De 64, 65 a 67, eu fui paralítico. Tive poliomielite. Então, quando sofri de poliomielite, meu pai tem uma forma de reação. Meu pai fica bloqueado. E fica a andar, parece um animal enjaulado. A minha mãe, como todas as mães, é proativa. Há um problema, solução. Se não há, ando à procura. E a minha mãe andou à procura da solução, até que uma senhora virou para ela e disse: Celestina, por que não vais falar com o Eugênio Vaz Serra? Ele ajuda muita gente. Minha mãe chegou em casa, olha, sabes, estive a falar com a Celestina, minha mãe chama-se Maria do Carmo. Essa Celestina chama-se mesmo Celestina, que é a atual segunda esposa do presidente de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang.
Tive a falar com a Celestina aqui de Santo Tomé, disse-me para ir falar com o Eugênio Vaz Serra que ele ajuda. Aquele colonialista português vai dar o quê? Tu tens mania, pá, está sempre a beijar o pé dos brancos. Ele é um português, pá, é da PIDE, pá. João, da PIDE, o que quer que seja. Se ajudar meu filho, eu vou ter com ele, beijo nos pés. Vai. E a minha mãe foi. Chegou e falou com o senhor Eugênio Vaz Serra. A minha mãe levava, num lenço, todas as suas pertences, que era um anel, um par de brincos e um colar de ouro. Embrulhado no lenço, chegou, bateu na porta, por interpostas pessoas, conseguiu um encontro, uma entrevista com o senhor Eugênio Vaz Serra na roça dele. Chegou lá, a minha mãe diz que entrou, entre a porta e até a secretária do senhor Eugênio Vaz Serra, havia assim uns 5, 7 metros. Esses 5, 7 metros pareciam uma eternidade, o deserto. Ela atravessou aquilo, o senhor sempre a tamborilhar com o dedo na tampa da mesa. Sente-se. O que é que atrás daqui? E a minha mãe contou. Meu filho, único rapaz, mais novo, tem pilomielites, vou para os médicos, é tudo muito caro, e eu não tenho dinheiro, a única coisa que eu tenho é isto que está aqui, a minha pertence. Eu dou você de penhora, você dá-me 5.000 pesetas, quando o meu filho resolver, eu trabalho e pago-lhe assim. A senhora acha que sou parvo? Desculpa? Você acha que eu sou parvo? A minha mãe disse que ela começou a chorar copiosamente. O senhor calou-se, deixou-a chorar. Quando ela acabou de chorar, embrulhou os seus pertences, pôs-se de pé e disse, obrigado. Virou as costas em direção à porta. Ela andou não sabe quantos passos e o senhor disse, ei! A minha mãe virou, diga, eu ainda não acabei, venha e sente-se. A minha mãe voltou e sentou-se. Repita outra vez a história. A minha mãe disse que apeteceu saltar-lhe ao pescoço e esganá-lo. Como é que tu queres que eu repita uma história que eu vá me humilhar outra vez quando eu pedi-te, implorei-te? O João é que tinha razão. Esses portugueses são todos da PIDES, uns racistas. Mal, eu devia saltar-te ao pescoço e esganar-te. Mas o filho dela estava doente. Ela engoliu o orgulho e falou. Contou outra vez a história. O senhor ouviu? Disse, leva as suas pertences que não servem para nada. Puxou um papel, escreveu, pôs o cunho da roça. Com este papel pode ir para todo médico de toda a costa africana, vão lhe atender. Muito obrigado, ainda não acabei. Puxou outro papel, escreveu e pôs um carimbo. Com este papel, vai para tudo que é farmácia, desconte tudo que os médicos receitarem. Muito obrigado, muito obrigado. Ainda não acabei. Escreveu outro papel, pôs um carimbo. Se o rapaz está doente, vai precisar de boa alimentação. Com este papel, vai para tudo que é loja e abastece a sua casa. A minha mãe disse que quase ia beijar-lhe os pés que o meu pai tinha condenado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Saiu. 3 ou 4 anos depois, quando o senhor engenheiro, o senhor Eugênio ia sair de Guiné, minha mãe levou-me para que eu o conhecesse. Eu era criança, não tinha memória dele. Eu cresci ouvindo, reza um Pai Nosso para o senhor Eugênio. Para o senhor Eugênio, o dia que tu fores mais velho, vamos ter que ir para Portugal, encontrar o senhor Eugênio e mostrar o rapaz que lhe salvou a vida. Eu cresci, comecei a andar, fiz tudo o que eu tinha para fazer. Em 86, aterro em Portugal, vindo de Cuba. Aterro, a minha mãe, vamos à procura do senhor Eugênio Vaz Serra. Lista telefónicas, falamos com tudo, todos os portugueses que tinham passado por Guiné, perguntamos nada. 2004, estava eu, em Algueirão, no escritório de uns amigos meus, a falar, e um deles vira, sabes, Duma? O meu diretor financeiro vai para a tua terra. Minha terra, Santo Tomé? Acho que sim. A família dele tinha uma roça lá, qualquer coisa assim. Eu fui ter com ele. João, vais para Santo Tomé? Minha terra? A tua família tinha lá roça? Que roça? Não, eu não vou para a tua terra, não vou para Santo Tomé, eu vou para Angola. Mas a minha família tinha uma roça em Guiné Equatorial. Guiné Equatorial, só havia 4 portugueses com roças. E como se chama a tua família? Quer dizer, eu chamo Mata, mas a minha família é Vaz Serra.
caiu-me tudo. Vaxerra, Eugênio é o teu quê? É meu tio. Está vivo, está vivo. Vai chegar no dia 7 de julho. Chegar aonde? Ele vive em Alicante. Alicante? E ele vem no dia 7? Eu posso vê-lo. E eu contei-lhe a história. Mas ele vem como? Autocarro. Estamos a falar do homem que de 50 e tal até 68, a independência de Guiné, tinha barcos, aviões, carros, palácios em Espanha, prédios em Cernache, alguma coisa assim. E vinha de Alicante para Portugal de autocarro. Conheci-o. Ele olhou para mim, olhou para minha mãe. Não me lembro. Como é que não se lembra? Eu estive consigo. Não. E a mulher dele, Eugênio fez tanta gente bem, minha senhora, que foram muitos. Era mais uma criança, não sei o quê. E o meu amigo disse, ok, vamos fazer o seguinte, vou patrocinar um jantar para celebrar esse reencontro. E fomos jantar. A minha mãe tem um tique, que eu pude perceber-me agora. Durante o confinamento. Ela, quando acaba de comer, ou antes de comer, agarra no guardanapo e começa a dobrar na ponta. É um tique. Começa a dobrar. Fomos jantar. Acabamos de jantar no restaurante. A minha mãe agarrou no seu guardanapo e começou no tique dela. Estava nervosa, porque o senhor não tinha reconhecido. Podíamos achar que ela estava a mentir, não sei quanto. Ela estava a embrulhar, a brincar com o guardanapo. E aí o senhor Eugênio disse, minha senhora, como você se chama? Quer dizer, a mim chama-me de Celestina, mas o meu nome é Maria do Carmo Bandeira Torres. Eu acho que a conheço. Como? Sim. Você não tinha o hábito, quando tinha bons olhos, de bordar? A minha mãe, sim. Todos os lenços da minha mãe, ela borda. MCT, Maria do Carmo Torres. Pois eu lembro-me, sim. Sabe por que eu mandei voltar? A minha mãe, talvez você ficou impressionado com a história do meu filho. Não, é que eu pensei, uma pessoa que se dá o trabalho de bordar um lenço com as suas iniciais e vem pedir ajuda, é alguém de bem. Uma pessoa aldrabona não faz isso. A não ser que seja muito aldrabona que pensa nesses pormenores. Portanto, não pode ser. Portanto, você foi tão... As duas versões da história coincidiram 98%, 99%. E esse detalhe é que fez que eu pedi que você contasse outra vez a história. E como coincidiu, é que eu decidi ajudar ao seu filho. Uau! Ficou um homem grande, hein? Uau! Uma filha bonita, uma mulher bonita também, olha. Dá cá um abraço, que eu gostei muito de ter te ajudado. E eu pude dar um abraço ao senhor Eugênio, que em 2009 morreu, pobre. O bom é que tivemos que fazer uma coleta entre a família para poder pagar-lhe o caixão. O governo de Guiné Equatorial, até hoje, deve a ele e à sua família 120 milhões de euros. Muito obrigado. Portanto, e agora, para acabar, vou contar um conto popular. Vou precisar da ajuda de vocês todos. Quando chegarem a casa, contem aos vossos filhos, está bem? Quando fizerem com as mãos, todos dizem ao mesmo tempo. Zé Manel. Pode ser? Essa história contava a avó da minha avó que contava essa história. 1, 2, 3. Obrigado. Thomas. Quem apresentou Thomas? A história? Thomas tem à espera. Ponto. Então é assim, há muito tempo havia um rapaz chamado... Thomas, esperas um coche? Thomas, deixa. Havia um rapaz chamado Zé Manel, que era muito mal criado e mentiroso. Era porco, assassino, bandido, aldrabão, palerma, tudo. E o Zé Manel, quando chegava a casa, a mãe dele perguntava, Zé Manel, então, foste para a escola? Mamãe, sangue de Cristo, eu fui para a escola. Por quê? Eu conto. É assim, mamãe, eu estava no recreio, né? Estávamos a jogar a bola. Mas está bem, estávamos a jogar a bola, né? No recreio. Pusemos a bola, né? Mas está bem, a gente pôs a bola. Quando ia mesmo levantar a bola, o filho da professora levantou o pé para levantar a bola. Quando ele pôs o pé para Zé Manel, rematas mais uma vez, eu remato da cara. Achei, mamãe. Então, calma, pá, leve, pá. Eu estou a contar a história. Conta! Eu estava a dizer que o filho... Está bem, eu não vou rematar, pronto. Eu não vou rematar. Então, a filha da professora foi chutar a bola, escorregou e caiu. Nós em Santo Tomé, digamos que fisicamente
somos diferentes fisicamente. Vocês têm, não é, os glúteos, a coxa e a perna, né? Nós em Santo Tomé temos tudo é pé. A malta não parte a perna, partimos. Se você em Santo Tomé ouvir, rapaz partiu o pé, quer dizer que partiu qualquer parte. Exatamente. Então, quando ele foi chutar a bola e rematar, ele escorregou, caiu, partiu o pé. Mamã, rapaz é teimoso. Ele está com o pé partido, né? Fica no chão. Quis levantar, voltou a escorregar, partiu outro pé. Cheio, ele é teimoso. 2 pés partidos, né? Mamãe está bem. Também nas extremidades superiores somos diferentes. Não temos antebraço, braço, não. Tudo é mão. La Paz levantou-nos, que ela voltou, partiu mão. Cheio, mamãe, não acabou, Não acabou. Ele já com 2 pés partidos, uma mão partida, aquele levantar, partiu outra mão. Ficou todo partido. Mamãe, a professora vai ter que ficar em casa, por isso que eu vim para casa cedo. Mamãe, sangue de Cristo, sangue de Cristo. Tá bem, vai para a cama. Mas quando ele entrar no quintal, na árvore, viu a rama que estava mesmo em frente à sua janela. Em cima da rama, o ninho, e dentro do ninho, o protagonista da história. A protagonista da história. Zé Manuel parou e disse, Cheio, essa coisa aqui não é camarada não, Camarada é depois de quintal, aqui dentro não. Democracia aqui não há não. Não, você faz favor, amanhã de manhã, se você acordar, vou mandar o filho do filho do filho do filho do filho, teu filho, e como tudo junto. Eu estou a avisar, eu avisei. E foi-se embora para a cama. Por quê? É um pássaro desse tamanho, o adulto é mais ou menos desse tamanho, que em Santo Tomé chama-se Stluki sundesso. Tradução livre, pode ser pássaro de Deus. Esse pássaro de Deus tem uma característica. De manhã cedo, quando o sol raia, bate as asas com tanta força que acorda qualquer pessoa. Por isso, em Santo Tomé, não precisamos de despertador. Basta ter um truquinho de desperto, todo mundo acorda. E o Zé Manuel sabia, agora posso dormir à vontade. Se gajo vai me acordar, eu mato. E foi dormir. Claro, o pássaro cumpriu a sua tradição. Antes do sol raiar, bateu as asas, acordou Zé Manuel. Zé Manuel tinha avisado, foi até o quintal com um bolso cheio de pedra, com a sua fisga. Alguém sabe o que é uma fisga? É bom ter gente que sabe, porque os miúdos já não sabem o que é fisga, já não sabem. Alguns, mas a maioria não. Tirou, pôs a fisga, pôs a pedra na fisga. Eu tinha avisado, botar filho, como tudo junto. Esticou muito bem. Mas quando a mãe passarinho ia acordar, bateu as asas, sentiu uma dor na asa. Au! Não posso voar. E acordou o Zé Manuel. E acordou o passarinho. Filhote, tu que já podes voar, a mãe está doente. Vai a voar e vai à procura de comer para mim e os teus irmãos, está bem? Está bem, mamã. Assim eu experimento meu voo. Tá, não, experimenta voo. Vai e volta, está bem? Está bem, mamã. Ele sentou, ele parou em cima da árvore. Quando foi bater as asas, a mãe voltou a dizer, atenção! Não faças como o Zé Manuel. E o Zé Manuel estava com a pedra bem esticada, apontando com muito cuidado. Quando a mãe disse, não faças como o Zé Manuel, vai e volta, o passarinho virou a cara para dizer, tá bem, mamã, eu vou e volto. No instante que o Zé Manuel soltou a pedra. E a pedra passou ao pé da cabeça do passarinho, ele vira assustado, abre bem os olhos, o Zé Manuel estava com a pedra bem esticada, a apontar com muito cuidado, e soltou a pedra. Tinha tão boa pontaria que falhou o primeiro tiro. O passarinho virou, olhou para o Zé Manuel, voltou a abrir bem os olhos, assustado, começou a cantar assim, não me mates. Minha mãe me disse que eu vou e volto. Falho um, não falho dois. Apontou com mais cuidado e truz na cabeça do passarinho, o passarinho cai no chão, o Zé Manuel vai a correr, quando vai para agarrar o passarinho, não me agarres. Minha mãe me disse que eu vou e volto, não te agarro, está vivo ou está morto. Agarrou numa pena, quando ia depenar o passarinho, não me depenes. Minha mãe me disse que eu vou e volto, se está morto, não canta. Depenou o passarinho. Agarrou num pau. Quando ia espetar no passarinho, o passarinho, não me espetes. Minha mãe me disse que eu vou e volto. Não canta, pá.
Espetou o passarinho. Quando ia meter num foguinho que ele tinha preparado, o pássaro disse: não me asses. Minha mãe me disse que eu vou e volto. Oh, você é teimoso, pá. Não canta. Achou o passarinho. Quando ia meter na boca o pássaro: não me comas. Minha mãe me disse que eu vou e volto. Eu já disse para calar a boca. Comeu. Quando ia engolir o pássaro: não me engulas. Minha mãe me disse que eu vou e volto. Engoliu. Voltou a meter a pedra na fisga e apontou com muito cuidado. De repente alguém puxou-lhe a camisa. Mamãe, assustou-me. Filho, acaba de passar por aqui o carteiro e deixou esta carta. Adivinha de onde que vinha a carta? O seu filho não aparece há mais de 4 meses. É mentira, mamãe, sangue de Cristo, é mentira. Carteiro me enganou-se, não era para que... Chego. Quando Zé Manel Mateus é só tu. Mamãe, mentira, escalou. Tu vais para a escola hoje. Se não voltares com uma carta à professora, eu vou dar-te sangue de Cristo com chute e tudo. Ouviste? Já para a escola. Mas já para a escola. Está bem. E a mãe entrou em casa. Zé Manel, ok, antes de ir para a escola, vou matar mais 1 ou 2 passarinhos, depois é que vou para a escola. Meteu a perna na fisga e estava a apontar com muito cuidado quando sentiu dentro da barriga. Vai para a escola. Minha mãe me disse que eu vou e volto. Mamãe, socorro! A mãe vinha correr. O que é que foi, filho? Há um pássaro que eu matei e comi. Está a dizer, vai para a escola. Filho, não é um pássaro, é a tua consciência. Mamãe, juro, sangue de Cristo, mamãe, juro. Escaluda. Mamãe, já para a escola. Está bem, mamãe, está bem. E começou a dar, passarinho, eu vou estar bem. E o passarinho, vai depressa. Minha mãe me disse que eu vou e volto. E o Zé Manel começou a andar depressa. E o passarinho, mais depressa. Minha mãe me disse que eu vou e volto. Mais depressa. Minha mãe me disse, mais depressa. Socorro! 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 Foi a correr. Entrou pelas corredores. Socorro! Socorro! Foi a correr, passou pelos corredores. Socorro! Entrou diretamente pela sala de aula. Bum! E parou em frente ao quadro. A professora Zé Manel, vem para a escola correr e tudo. Muito bem, já que estás no quadro, agarra no giz e escreve 2 mais 2. Senhor professora, não posso. Há um pássaro que vai para a escola, vai para Zé Manel. Juro, professor, sangue de Cristo, Zé Manel. Não é um pássaro, é a tua consciência. Senhor professora, juro, eu passo. Caluda. 2 mais 2. Quanto é? Vocês são muito espertos, pá. Porque Zé Manel é assim mais ou menos da vossa idade. É 5, senhor professor, é 5. Dá com a mão que eu vou ensinar-te que é 1, 2, 3, 4. E o passarinho dentro da barriga. É bem feito. Minha mãe me disse que eu vou e volto. Não viu? Agora diz que é bem feito, professora, socorro. Calou. Escreve 1 mais 1 que tu sabes. Professor, caluda. 1 mais 1. Quando é que é 1 mais 1? Você é um esperto. Uau. Se alguém disser que são burros, digam que é mentira. Vocês são muito, muito espertos. Muito espertos mesmo. Professor, 1 mais 1. 1 mais 1 é 11. Professor, é 11. Dá com a mão que eu vou ensinar que 1 e 1 é 11. 1 mais 1 é 1 e 2. E o passarinho dentro da barriga. Tu és burro. Minha mãe me disse que eu vou e volto. Socorro, agora chamou de burro, professora, não aguento mais, socorro. Ok, Zé Manel, vais à casa de banho, resolves o teu problema, mas volta, ouviste? Juro que eu volto, professora, juro que eu volto. Sangue de Cristo. Foi a correr até a casa de banho, sentou-se na sanita, primeiro tirou as calças, sentou na sanita e começou... Essa história eu contava muitas vezes, ouvi muitas vezes da minha avó. A minha avó dizia que ela não viu, ela ouviu dizer que o Zé Manel fez tanta força, pensando que o passarinho fosse sair nos quartos do fundo. E de repente ele sentiu uma comichão na orelha. Alguém está a duvidar da minha avó? Ela morreu com 99 anos. E ela ouviu dizer, não viu, ouviu dizer que o passarinho saiu com orelhas e tudo, da orelha do Zé Manel, com penas e tudo, pôs a voar, parou na janela da casa de banho, virou para o Zé Manel, abriu os olhos e cantou assim: eu bem te disse, minha mãe me disse, que eu vou e volto, pôs a voar e foi-se embora. Moral da história, por mais alto, mais bonito, mais forte, mas tudo que sejamos, haverá sempre algo que, por mais pequeno que seja,
poderá conosco. E uma pergunta de cultura geral. Nome completo. Como é que se chamava o antigo presidente da Comissão da União Europeia? Português? Obrigado. Este é o meu microfone. Sim. É? Bom, Zé Manel, vocês estavam embalados, hein? Bom, quase a terminar a noite, convidámos o nosso Tomás Bach, o homem do Norte, com o coração, o brasileiro com o coração mais português de sempre, não é? Não estás, Tomás? Estão os dois a conversar, olha lá. Eles estão os dois a conversar. Olha, nem ouvindo o pandeiro ele vem. Hã? Tomás? Tomás Bach? Ah! Há uma razão. Há uma questão tecnológica em curso. Um microfone que não cola. Bom, fazendo um bocadinho de sapateado, o meu momento Ana Malhoa, dizer-vos que amanhã o dia começa cedo, aqui neste auditório. Vamos ter o privilégio de receber aqui a Margarida Mestre, com a sua balada das meninas friorentas, né? Um texto lindíssimo, um trabalho lindíssimo. Vamos ter o Rodorim também aqui durante a tarde. Vamos ter oficinas a decorrer no mercado municipal, estão todas quase esgotadas. E esperamos ver aquele mercado cheio de muita gente que vem passar a palavra durante este fim de semana. Vejam bem, seu Tomás Bach, o homem com sotaque. Faz favor. Obrigado. Muito boa noite a todas, a todos. Deixa eu aqui arranjar a logística aqui para não precisar mexer mais nisso. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que eu chamo-me Tomás Bach e eu tenho esse nome esquisito porque sou uma pessoa esquisita. E aquele senhor que também é esquisito acaba a entrar num momento esquisito, justamente na hora que eu estava a anunciar que sou esquisito. E venho para fazer uma coisa esquisita de um lugar esquisito. E não há nada mais esquisito do que poder encontrar-vos depois de uma pandemia, eu digo depois porque sou um otimista, e começo justamente a falar que o tema desse meu momento aqui, nessa noite, é falar da sabedoria e da paciência. Onde não há paciência, não cabe sabedoria. E, por exemplo, eu vou ter que ter muita paciência com esse microfone, porque ele está... Mas é claro que chega... E, portanto, onde não há paciência, não cabe sabedoria. E eu gostava de falar nessa noite sobre a sabedoria de maneiras diferentes, para sairmos daqui a pensar por que é importante passar a palavra, qual será talvez a importância de um encontro como esse, e o que as pessoas estão aqui hoje, essa noite, em busca de quê? Que palavra é essa que é tão importante? O que a gente quer com elas? Eu acho que queremos crescer, né? E viver em grupo é sempre uma coisa muito fundamental. Eu acho que essa pandemia nos mostrou um pouco a importância que é estarmos aqui hoje com esse grupo, para ouvir um contador de histórias, um que conta e um que ouve, enquanto tiver uma pessoa para contar e uma para ouvir,
haverá sempre esse contato da palavra, e essa palavra que faz faísca. E, portanto, eu começo justamente a contar a história de, numa pandemia, imaginem numa pandemia, o homem quando nasce numa pandemia, ele tem 2 problemas. Quais são? Numa pandemia. Ser contador de histórias ou não ser contador de histórias. Se não for contador de histórias, numa pandemia não tem problema. Agora, se for contador de histórias numa pandemia, tem 2 problemas. Que é morrer à fome ou não morrer à fome. Se não morrer à fome, não tem problema. Ou melhor, se morrer à fome, não tem problema. Porque já está morto mesmo. Agora, se não morrer à fome, tem 2 problemas. Que é ficar doente ou não ficar doente. Se não ficar doente, não tem problema. Agora, se ficar doente, tem quantos problemas? Vejo que temos uns matemáticos aqui no público. Tem 2 problemas, que é ir para o hospital ou não ir para o hospital. Se não for para o hospital, não tem problema. Agora, se for para o hospital, tem 2 problemas, que é se apaixonar pela enfermeira ou não se apaixonar pela enfermeira. Se não se apaixonar pela enfermeira, não tem problema. No meu caso, eu me apaixonei por uma enfermeira. Casei com ela, inclusive. Tem 2 problemas, depois da paixão vem. Depois da paixão, o que acontece? Vem o amor. Depois da paixão, namorar com ela ou não namorar com ela? Se não namorar com ela, tem problema? Não. E se namorar com ela, tem? Tem 2 problemas. E depois do namoro, o que é que vem? Casamento, vamos com calma. Estamos em Oeiras. Oeiras é uma cidade de cidadãos de bem. Uma cidade que tem valores. Vamos noivar. Não é? Noivar com ela ou não noivar com ela? Se não noivar com ela, tem problema? Não. Se noivar com ela, tem. Essas aqui sabem tudo. Tem 2 problemas. Depois do noivado vem o quê? O casamento. Essa é a melhor parte. Se não casar com ela, não tem problema. E se casar com ela, tem. Quer ter filhos ou não ter filhos? Se não tiver filhos, tem problema? E se tiver filhos, tem 2 problemas. Quer nascer menino ou menina? Não é? Se nascer menino, não tem problema, porque os homens nunca dão problema. Agora, se nascer menina, calma que a história não terminou. Se nascer menina, tem 2 problemas, que é engravidar depois ou não engravidar depois. Se não engravidar, e se engravidar, o que é? Tem quantos problemas? Tem 2 problemas. Que é depois ter filhos ou não ter filhos. Se não tiver filhos, não tem problema. E se tiver filhos? Tem 2 problemas, que é nascer homem ou mulher. Se nascer mulher, não tem problema, porque as mulheres nunca dão problema. Agora, se nascer homem, tem? Quais são? Não. Ser contador de histórias ou não ser contador de histórias. Tanto contar histórias tem sempre essa questão do ciclo, né? Então eu pensei, bom, eu sou brasileiro, já deu para perceber, e eu vim do Brasil, já estou em Portugal há mais de 20 anos, né? Então quando eu cheguei, Portugal estava muito bem, tudo a bombar, a cultura toda subsidiada, disseram para mim, não faça nada sem subsídio. Aí eu cheguei em Portugal, começou a crise. Cortaram subsídios para a cultura. Aí depois de 2008, a coisa começou a entrar no sítio de novo. Eu fiz uma história um pouco baseada nesse meu percurso, né, de todas as épocas de crise que eu apanhei no Brasil até chegar em Portugal. E fiz uma história sobre essa questão do tempo das vacas gordas e do tempo das vacas magras, né? Começa assim. Faças tu
uma vaquinha, que é tempo de vacas magras. Deixa-te de ladainha, que é pra ver se a vaca engorda. Se não engorda, não mordas suas tetas, pois virá o tempo das vacas gordas. Era uma vez uma vaca chamada rendimento mínimo. Muito magra, além de fraca, rendimento mínimo dava leite para o seu dono, um camponês que vivia no mais completo abandono. Residia numa quinta, ao cimo de uma montanha, uma freguesia extinta onde o único habitante era ele e mais ninguém, e que vivia numa casa abandonada também. Vivia nessa pobreza porque rendimento mínimo, em vez de vaca holandesa, era uma vaca magra de origem portuguesa. E o leite que produzia era o que tinha à mesa. O camponês, embora pobre, não tinha razão de queixa, pois sem ter leite que sobre, rendimento mínimo dava para ele ao menos o alimento. Um dia aparece um velhote, que era um homem muito sábio, e lhe oferece um dote para trocar pela vaca. O dote não foi aceite. O camponês preferia a vaca que dava leite. Eu dou-lhe a sabedoria, em troca desse animal, o velho sábio insistia. Não aceito não, senhor. Então vou trocar a minha vaquinha, que dá meu leite de cada dia. Bem, o senhor é quem sabe. Posto que a mim não me cabe propor-lhe nada além disto, diz o velhote que empurra a vaca pelo capim, esta cai estatelada pelo precipício abaixo, toda partida, coitada. O senhor matou minha vaca, o meu rendimento mínimo, e eu não tenho uma pataca nem sequer para comer. E agora? O que eu vou fazer? O velhote não diz nada. Dá um sorriso e vai-se embora. Ai, o Esparta, um diabo desse velho dos infernos. Não podia ter matado a minha vaca magra, e agora o que eu vou comer? E resolve trabalhar. Saiu pela vida fora, trabalho procurar, e no sopé da montanha viu uma propriedade e achou que aquela era a sua oportunidade. Lá vivia um abastado, proprietário de terras e de cabeças de gado, que lhe ofereceu comida e algumas boas patacas apenas para ordenhar todas as suas vacas. O camponês aceitou a oferta do patrão. De sol a sol, trabalhou durante anos e anos. Como não tinha despesa, conseguiu acumular uma abundante riqueza, então decidiu comprar as vacas ao seu senhor. Este, sem titubear, vendeu-as todas, menos uma. De todas, a mais magrinha, porque devia a esta as vacas gordas que tinha. Eu não estou a perceber. Então, vende as vacas gordas e a magra não quer vender? É que esta vaca magra, diz o patrão na barganha, um dia caiu do céu, do cimo desta montanha. Estava toda partida. Cuidei dela com carinho e assim lhe salvei a vida. Depois ela procriou. E as vacas gordas que tenho podem ficar para o senhor, porque já não as ordenho. Espera. Estou a reconhecê-lo. É o velho sábio que esteve um dia a me oferecer um dote por ela, não é?
Sim, sou eu mesmo, ancião. Camponês emocionado, finalmente concluiu que vivia acomodado com seu rendimento mínimo. Se o sábio não lhe tirasse as vacas magras que tinha, não haveria vaca que engordasse. Não haveria vaca que engordasse. E entrou pelas pernas do pinto, saiu pelas pernas do quate. Quem quiser que conte parte. Vitória, vitória, acabou essa história. Bom, agora uma história que eu gosto muito de contar, essa é uma lenda que vem do Brasil. Vamos falar da sabedoria sobre uma outra ótica, que é a ótica do tempo. Quem não consegue entender o tempo, dificilmente vai entender o que é essa palavra tão misteriosa chamada sabedoria. E é uma história que me contou um pescador, é uma história realmente de tradição oral. Eu nunca encontrei essa história, registro nenhum dela escrito. E gosto muito de contar essa história, que fala sobre o tempo. Há um rio que corta o Nordeste brasileiro, que é um rio cheio de mistérios, cheio de histórias, e contam-se muitas lendas das populações ribeirinhas desse rio, que é o Rio São Francisco, também chamado de Velho Chico. Francisco, Chico, meu velho, no Evangelho, água mole é pedra dura, de ti eu juro que vi emergir um prenúncio de doçura, a Santa Nossa Senhora, e que chora lágrimas de amargura. Francisco, Chico, meu velho, no Evangelho, água mole é pedra dura, de ti eu juro que vi emergir um prenúncio de doçura, a Santa Nossa Senhora, e que chora lágrimas de amargura, a Santa Nossa Senhora, e que chora lágrimas de amargura. Velho Chico tem história, que na ótica ilusória de tantos mitos e lendas, carrancas de caras horrendas, nego d'água, penitentes, pescadores mais salientes são testemunho ocular. Certo dia eu ouvi falar que quem nessas águas navega vê coisas que até o diabo se nega de cara em acreditar. Um caso de arrepiar aconteceu na rotina de um certo alguém pescador. Na trilha da sua sina, antes do sol se pôr, ele sai para pescar. Depois do barco zarpar, a noite desaba do céu como um luto de papel. E qual não for a surpresa, quando uma luz muito forte emana da água ainda acesa, e já no primeiro corte, o certo alguém pescador notara ser um punhal. Perplexo de espanto e pavor, estoura o maior temporal, e lá se foi o punhal para o fundo das águas do rio. O pescador desolado, num ato de desvario, mergulha hipnotizado no meio do vento e do frio, e quanto mais fundo ele ia, mais o punhal reluzia, e claramente ele via a água ficar preta, ficar branca, ficar preta, ficar branca, e o punhal que não estanca, o pobre coitado nadava, e mais o punhal afundava, queria voltar, mas não conseguia, e quanto mais distancia, mais a água fica branca, fica preta, fica branca, fica preta, com a ira do capeta, ele nada em heresia, e o punhal de covardia vai danado na tamanca, e a água fica preta, fica branca, fica preta, fica branca, fica preta, fica branca, o punhal pulando como um sapo,
guarapo, e o pescador rasgando do rio a jato como a nau catarineta, e a água fica branca, fica preta, fica branca, fica preta, fica branca, fica preta, o punhal flutua em nuance, e o pescador, por mais que se canse, gira naquela roleta, e a água fica branca, fica preta, fica branca, fica preta, fica branca, fica preta, o punhal num balé aquático, e o pescador com um gesto elástico, espicha os braços de elanca, e a água fica preta, fica branca, fica preta, fica branca, depois desse esforço anormal, o certo alguém pescador finalmente alcança o punhal. Com a graça do Redentor, em posse da raridade, com toda a velocidade, ele nada de volta para o barco, certeiro como a flecha de um arco, e quanto mais ele nada, enfim, mais nada lhe resta desta aventura indigesta de fardo e peleja ingrata, e agarrado à joia rara nas trevas do fundo das águas. Nota que com os braços remara, deixando para trás suas mágoas. Com a habilidade de anfíbio, ele tenta voltar ao princípio, nadando em pirueta, mas a água fica branca, fica preta, fica branca, fica preta, e o pescador afobado, com braçadas de gigante, volta ao barco abandonado para o que ele espera adiante. Cansado, ele deita à toa, fincando o punhal na proa, mas estranha claridade. Sem chuva nem ventania, descobre que, na verdade, já passa do meio-dia. Tanto tempo se passou nesse duelo incessante, que o certo alguém pescador descobre por um instante que o punhal enferrujou. Perdera de vez o valor. E seria difícil avaliar o que de fato aconteceu no ato de mergulhar. Sem peixe nenhum pescar, o pescador se rendera sem força nem para remar. Sereno, ele adormece. E quando vem acordar, é hora que o barco aparece no porto para ancorar. O pescador então desce e ruma de volta para casa. Em cada ruga do rosto, o traço do amargo desgosto, como marca de ferro em brasa. Chegando de longe, já escuta o berreiro dos chavalos, toda a família em prantos, com a alma sem confortá-los, o padre com a sacolinha, meia dúzia de caveiras da funerária Sardinha, enquanto o certo alguém pescador adentra no meio da sala, expressa um semblante de horror e quase que se entala ao ver que a própria esposa exibia o seu luto de viuvez. O fenômeno que acontecia é que cada vez que a água ficava branca e ficava preta, sabem o que era? O tempo que amanhecia e anoitecia. Semelhante a um cometa no cúmulo da rapidez. Somando a noite com o dia, passou-se, foi quase um mês. A Santa Nossa Senhora, e que chora lágrimas de amargura. Francisco Chico, meu velho, no Evangelho, água mole é pedra dura. De ti eu juro que vi emergir um prenúncio de doçura. A Santa Nossa Senhora chora lágrimas de amargura. E agora, para terminar esta minha narração, eu quero aqui chamar os meus colegas de sessão. Nem sei se eles estão aqui ainda.
E vamos chamar ao palco meu amigo Rodorim, porque se ele não vier, nada disso chega ao fim. E também quero chamar o amigo Ângelo Torres. Lá foi ele ali fugir, com medo desses horrores. Mas eu tive outra ideia, e que me parece gira. Quero uma salva de palmas da plateia, que é na verdade quem me inspira. Chegou o Ângelo Torres, o companheiro de palco, e também o Rodorim, que já cheira até a talco. E é com muita alegria que eu vejo toda essa gente aplaudindo a poesia nos versos do meu repente. Cada história aqui contada é de uma época etérea. Por exemplo, deste lado temos a tia Miséria. E as histórias que eu conto são aquelas de cordel. E aqui do outro lado tivemos o tio Manel. Era o tio Manel? Não, era... Como é? Zé Manel! E agora, feliz da vida, nós vamos nos despedir. Esta é a despedida do que se passou aqui. Obrigado. Torinho. Ângelo. Claudiona. Claudiona. É grande? Grande pela grandeza. Olha, que noite tão boa. Muito obrigada. Epa, tão bom. Olha, estamos aqui chegamos ao fim da noite. Na verdade, estamos a aproximar-nos do fim de semana, o que nos dá um frio na barriga, porque agora é que vai começar sério. Já foi uma semana longa de trabalho, com muita coisa a acontecer, mas vai ser um fim de semana com muito mais coisa a acontecer. Não vou aqui dizer tudo que se vai passar. Vejam a programação nos jornais, nos programas que estão por aí espalhados, na net também, www.festivalpassapalavra.pt, na página do Facebook também do Festival e Instagram. Vai estar tudo lá, tá bem? Convido a que venham à Vila. Vamos ter programação no Mercado Municipal. Seguimos aqui no Eunice Munhoz, na Galeria Verney, com as nossas conversas, música, histórias, pela Vila de Oeiras, pelas lojas na parte da manhã, no Largo, no Mercado Municipal, Mercado de Ofícios do Livro, artesanatos, pequenos projetos que a gente gosta de ter no festival e apoiar. E, claro, as sessões de contos durante a tarde, as sessões de contos à noite. E vamos terminar no domingo com um concerto ali no Palácio do Egito, na zona da Esplanada, mas até lá muita coisa vai acontecer. Venham, passem a palavra, levem programas para entregar e vamos estar por cá, recebê-los com muito carinho, muita alegria, muita boa disposição e pouco sono.
Até amanhã. Muito obrigada pela presença. Obrigada aos narradores da noite. Obrigada.